Olá, bom dia. Hoje é dia 5 de setembro do ano de 2020. Esse vídeo vai ser bem enigmático, tá bom? Preste atenção, com carinho, analise tudo. Vai ser bem enigmático, bem estranho, tá? Como tudo que eu falo. Vamos lá? Vamos começar por aqui, ó. Só depende de mim. Você conhece essa frase? Você vai ver que ela serve para você também, né? Só depende de mim. As pessoas me dizem isso, eu aprendi isso. Eu olho para as pessoas e falo, ó, só depende de você, né? Entendeu? Né? Você sabe do que eu tô falando. Tá. Só depende de mim. Isso indica que a criação e a destruição está comigo. A dualidade, vocês não sabem, ela se cria e se destrói. A dualidade criou tudo. Mas a dualidade destrói-se, destrói tudo também. As coisas estão no mesmo lugar. Quando tudo depende de mim, é o positivo e o negativo comigo. Você vai ver que isso não funciona assim. Eu vou te explicar, tá bom? Tá, então vamos por aqui. Tudo depende de mim, tá? Eu crio a viagem no tempo, tá? Logo, isso funcionaria. Imagine assim. Logo, eu vou ficar multibilionário. Porque é uma coisa inovadora no mundo. É como se Tesla tivesse dado certo com as ideias dele. Ele ia ter ficado milionário. Só dependia de Tesla. Tudo dependia de Tesla, como tudo depende de mim, como tudo depende de você. Eu crio a viagem no tempo. Logo, eu a industrializo. Vamos pegar bem o processo humano. Você viu que o ser humano, tudo que ele cria, ele industrializa? Tá. Então, ele faz mercado. Então, eu criei a viagem no tempo, lógico. Ok, eu consegui então dominar as leis do tempo e tenho os macetes e estou criando uma indústria. Beleza? Tudo só depende de mim. Beleza, ótimo. Beleza? Já viu que eu vou ser o fodão, né? Eu vou ser o cara. Imagina, um momento revolucionário na história humana. Tá. Agora, tudo só depende de você. Entendeu? Conseguir dinheiro por seu próprio esforço para conseguir ter a instrução e o procedimento para fazer as suas viagens pelo tempo e pelo espaço. Eu coloquei espaço agora porque eu falo em viagens espaciais, para aumentar um pouquinho, tá? Mas não viagem do tempo, depois eu explico o que eu quis dizer. Agora você tá aí, eu tô aqui, você conhece que existe um multibilionário da indústria da viagem no tempo. E você quer participar disso, mas uma viagem pelo tempo, para você participar desse procedimento e entendimento, custa pelo menos 8 milhões. Tudo só depende de você. Pode conseguir a viagem no tempo. É só você trabalhar muito, ou sonhar, ou morrer de desgosto sem tê-la. Porque custa 8 bilhões por cabeça, por 5 minutos dessa experiência. Diz aí. Gostou? Tá. Isso é o só depende de você. É por isso que é dado pra mim, só depende de mim, e depois só depende de você. Você viu que não depende de você. Mas eu vou complicar se eu ficar por aqui. Preste atenção no seguinte. Eu crio a viagem no tempo. O criador. Tá? Eu criei. Logo eu vou comercializá-la. Agora só depende de você conseguir a viagem no tempo. Você viu que eu só criei. Então o meu mais foi mexido. Porque tudo só depende de mim. Agora eu vou ficar multimilionário. E aí você vai passar vontade, ou você vai ter que se virar, ou vai ser sonho de poucos, de 2, 3, que é coisa do mundo, né? Isso acontece para mim poder lavar as minhas mãos e dizer, só depende de você agora conseguir.
a viagem, né? Afinal de contas é possível, você só precisa dar 8 milhões por 5 minutos dessa experiência para você conhecer a viagem no tempo. É por isso que é te dado só depende de você, entendeu? Para que o meu TD, o meu MT já foi manuseado como criador da viagem do tempo. Agora todo ser humano vai ter o MT com possibilidades de manuseio e chegar a comprar a viagem no tempo. É por isso que só depende de você. Aí o seu MT vai ser mexido. O meu já foi mexido, pulou para você, porque só depende de você, e vai ser mexido o seu agora. Nisso ficou TD, um produtor e um usuário. Entendeu? As coisas se separaram. Eu criei a máquina do tempo e a parte de usá-la eu vou comercializar no mundo. Nisso aparece você ou alguns comprando essa condição, porque você só depende de você agora ter a viagem do tempo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que esse movimento acontece por quê? Porque se eu criar a viagem no tempo, entendeu? Ela vai ser altíssimo custo. Está comigo a possibilidade de baixar essa viagem no tempo para R$2 5 minutos. Entendeu? E é isso que o homem não faz na Terra. Ele cria o celular para enriquecimento próprio. Esquema de Satanás. Ele não cria o celular para pôr na mesa de todo mundo. Por quê? Porque agora só depende de você conseguir. Ele já fez a parte dele. Aí nisso surgem as indústrias e o processo humano de gente, gênios que cria coisas. Entendeu? Como, por exemplo, tem aí indústrias de espaciais se aparecendo bilionárias, um só. Quanto que vai sair essa viagem espacial? Eu nunca vou poder participar. Custa ele baixar? Por que ele não faz isso? Custa baixar de 1 milhão a viagem espacial até ali na ISS. Custa baixar para R$50? Por que ele não faz isso? Porque o MT dele está sendo manuseado e segurado em 1 bilhão. Ele pode colocar as viagens espaciais a R$50. Isso é MT. E é assim que o universo pega e controla tudo. A Matrix controla. Pega o cara, cria, ele coloca em alto preço e deixa para a população, para o mundo, como fosse um gênio, um processo evolutivo. Nisso, ele poderia, em MT, baixar a viagem espacial para R$50, para ter acesso a todos. Não vai ter. Por quê? Porque aí seria TD e MT. E isso não acontece. Você vai ver que quem cria a BMW não coloca ela a R$50. Quem cria alguma coisa hoje no mundo vai querer vender o mais rápido possível, até que apareça a concorrência, o TD. Aquilo que ele não fez antes, agora vai ser manuseado pela Matrix. Ele vai se obrigar a baixar um pouquinho, porque está fora dele já agora. Apareceu no outro, entendeu? A mesma ideia mexendo no EMT agora. Obrigando agora por um mercado de concorrência, o valor que era 1 milhão por 5 minutos, ele vai baixar para 500 mil, porque afinal de contas outro cara também desenvolveu uma coisa parecida ou similar ou paralela e conseguiu fazer com que agora baixe. Você viu só? Estava tudo com ele. Ele foi matrixado, pulou para outro, num processo de mercado, houve concorrência, baixou. Se ele cuidasse do MT dele, ele não seria matrixado, ele teria a possibilidade de fazer a viagem do tempo por 5 bilhões por 5 minutos ou R$1. É só convir com justiça e com amor ao próximo nos processos realmente de Deus. Que quando eu crio uma coisa, é para o mundo, não é para me enriquecer propriamente. Mas diz aí, é assim que acontece? Não. Tá. Eu não fui muito claro. Eu não consegui colocar as palavras legais, mas fica aí a ideia. Eu tô com um pouquinho de pressa, tá dando 10 minutos. E eu vou voltar a falar disso. Que eu não consegui explicar.
É bem legal o que eu quero te dizer, tá? Por exemplo, não, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Você já viu que se fala em viagem do tempo? Você já viu que eu falei para você que espaço não é distância? Você viu que o homem fala de viagem no tempo como algo fictício ou uma possível coisa, mas ele já está falando em viagens espaciais? Ou seja, Einstein disse para pensar em tempo e espaço juntos, não separados. O homem fala de viagem no tempo numa utopia, num sonho, numa possibilidade que talvez nunca aconteça, mas da possibilidade para viagens espaciais. Ele pode crer, ele tem mais confiança de que viagens espaciais, como daqui a Marte, é mais possível. Mas não está envolvendo o tempo aí e o espaço nas teorias da relatividade? Por que está separado? Lembra que eu disse que o espaço é este aqui, onde, não distância, que existe um espaço que está relacionado à distância, mas não é, no verdadeiro espaço não tem distância? Tá, neste momento se identifica isso, ok? Neste momento se identifica isso, por quê? Porque o homem está fazendo viagens espaciais, mas não fala de viagem no tempo. Ele está quase começando a evoluir a ponto de fazer viagens espaciais. E por que não viagem pelo tempo? Não seria a viagem pelo tempo não incute espaço? Você viu como a gente descobre as coisas? Ou seja, viagens espaciais inclui distância. Viagem pelo tempo não inclui distância. Mas você vai ver que a viagem espacial já está meio que sendo acessível ao homem. E a viagem pelo tempo não. Mas por que se a teoria da relatividade diz para pensar nas duas coisas juntas? Por que o homem está separando? E a viagem espacial já está acontecendo com a distância, que eu falei que no verdadeiro viagem do tempo e espaço não há. E por que não inclui o tempo nessa viagem espacial? Tá, eu ainda não consegui ser claro, tá? Eu não consegui ser claro. Eu vou ser melhor. Vamos supor que eu viaje no tempo. Sabe quando George McFly fazia as viagens no tempo com o doutor lá? Do DeLorean? E ele viajava pelo tempo e o doutor chega e fala: precisamos voltar a 1900 e quanto e evitar que isso aconteça para não acontecer o evento aqui, que isso incute a tua família. Precisamos voltar precisamos ir para 2020 porque coisas 2300 porque coisas do futuro foram influenciadas. Tá. Se o viajante do tempo vem para 2020 sabendo que tem que acabar com a política e com os sertanejos, porque essas duas coisas fodem o futuro, afinal de contas o cara viaja pelo tempo, precisa parar com os sertanejos, os cantores, e com a política, pro bem do futuro. Calma, não se preocupe se isso é possível, a prática ou não. Eu estou dizendo, se o viajante do tempo viesse até 2020 e falasse: precisa parar com as religiões, precisa parar com a política e com os sertanejos. Não podemos mais incentivar a religião, nem a política, nem os sertanejos. Ou seja, chega de formar criancinhas sertanejas. Teria que ser extinto. Não pode mais incentivar as crianças que estão vindo, para que isso naturalmente se extingua e não se fale mais em sertanejos no futuro. Você vai ver que muitas coisas do passado não vigoram hoje, e muitas vigoram. Tá? Então preste atenção nesse exemplo que eu te dei. Se o viajante do tempo viesse e falasse: precisamos acabar com os sertanejos, precisamos acabar com a política e com a religião, num prazo de 30 anos,
o mundo estará melhor, porque como ele viaja pelo tempo, ele sabe o problema, ele volta e trabalha o problema para que o futuro seja melhor. É o que McFly fazia. Volta lá e impeça que Hitler entre no cargo. Não tem essas teorias? Volte até 1944, impeça a Segunda Guerra e não sei o que lá, e impeça. Por que não? Por que pensar lá em 1944 e não em 2020, onde está tudo aqui? Por que eu teria que mudar lá em Hitler e não aqui em Maduro, agora na Venezuela atual? Por que eu teria que ir lá para o passado, para mudar alguma coisa, para incutir aqui? Por que não fazer isso agora? Tendo a percepção de que eu sei o que é errado do mesmo jeito que você sabe que Hitler errou. Por que eu não mudo então agora os sertanejos, a política e a religião? Afinal de contas, isso vai foder o futuro em grandíssima escala. E aí, o que você faz? Pense nisso, eu volto em mais vídeos outro dia. Eu preciso diluir e explicar melhor o que eu quis dizer. Ficou meio muito complexo, muito grosso, muito pesado isso aí, tá? Beleza? Eu volto a falar sobre isso. Vamos acabar com os sertanejos? Vai parar de incentivar? Não vai mais ter criancinha agora incentivada para poder neutralizar esse fluxo de coisa? Vamos deixar isso acabar para que o mundo futuro seja melhor? E aí?